Boa noite, Guilherme. Boa noite, Nathalie, tudo bem? Boa noite. Já explico aqui para todo mundo, né, o uso da máscara. Eu tô com a máscara hoje porque, né, um querido deputado mandou a gente enfiar a máscara em determinado lugar e acho que isso seria quebra de decoro, no mínimo, mas parece que nada aqui é quebra de decoro nesse país. E quando a gente tem 275 mil mortos no país, um deputado federal fala isso, sendo filho do presidente. Fica complicado. Então eu também vou fazer hoje a live com máscara para provar para todo mundo que está aqui assistindo e que com certeza sabe disso, que dá para usar máscara, dá para falar usando máscara, dá para fazer live usando máscara, dá para fazer exercício na rua usando máscara, dá para dar aula usando máscara, dá para fazer tudo usando máscara, né? Que não é desculpa nenhuma para a gente não usar máscara, porque hoje, infelizmente, nesse país, a única arma que a gente tem, porque vacina não tem suficientemente, é usar máscara e distanciamento, né? Que mais uma vez o presidente resolveu falar contra e o deputado federal, filho do presidente, mandou a gente simplesmente pegar essa máscara que eu estou usando no rosto e enfiar num lugar pelo qual parece que a família Bolsonaro tem uma certa fixação, né? De qualquer maneira, a minha máscara está aqui no rosto, tá? E não em qualquer outro lugar. Bom, acho que o Guilherme já começou hoje pegando uma das principais atrocidades da semana, uma das principais, não é nem gafe, né, Guilherme? É uma má condução aí, uma má expressão, né, do pior que a gente pode ter na política, o pior que a gente pode ter na vida pública, né, que foi justamente essa fala que o famoso deputado, a gente nem cita qualquer, porque vocês sabem muito bem qual que é. E nesse sentido, o Guilherme já responde uma das principais questões que vocês me colocaram essa semana, que era justamente como explicar para essas pessoas, né, Guilherme, por que, que eu tenho que usar máscara? E usar máscara no lugar correto. Por quê? Né? Né? Como que a gente Exato. explica isso de uma maneira tão fácil? De uma maneira tão fácil. Primeiro, o Guilherme está demonstrando para vocês que é justamente dar o exemplo. Né? Você zelar pela vida do outro, é dar o exemplo. De um modo simples, faça a sua parte. Segunda parte, o melhor exemplo, Guilherme, que tem até aqui é justamente quando a gente tem aqueles, né, os fósforos, um ao lado do outro, né? Então, imaginem que os fósforos são as pessoas, né? E se essas pessoas estão contaminadas e nenhuma delas mantém o distanciamento, né? Então a gente puxa esse fósforo para baixo, todas elas vão se contaminar. Os 210 milhões de brasileiros vão se contaminar. Numa situação terrível, numa calamidade terrível, UTIs lotadas, a gente beirando o colapso em qualquer estado da nação, falta de vacinas, suspeitas já, né, requerimentos aí de falta de EPIs, vai faltar. Elemento essencial que o Guilherme está usando e que todos nós temos que usar são as máscaras. Né? Então, acho que é um brilhante recado, é um excelente exemplo na contramão do que a gente teve nessa semana. Foram todos os piores exemplos possíveis. E para começar, a gente começa do economês, né, Guilherme, indo para o juridiquês com todos os aspectos políticos que são necessários de se falar Nathalie, dessa semana. só para pegar o gancho do que você falou, né, gente, ó, vocês vão poder observar que até o final dessa live, eu vou falar para vocês, eu não vou ficar com dor de cabeça, eu não vou virar jacaré, eu não vou ficar com falta de ar, eu não vou ficar mal, eu não vou ficar deprimido usando essa máscara, que são todas coisas que o presidente falou, né, que as pessoas ficam incomodadas, ou seja, são coisas que o presidente da República do Brasil falou, não usem máscara, porque máscara dá dor de cabeça, máscara faz mal, você não consegue respirar, né? Vacina vira jacaré, etc. Então, eu vou ficar daqui até o final e não vai acontecer nada. E eu não tô com problema nenhum para respirar, não tô com problema nenhum para falar. E essa máscara que eu tô aqui, ela não custou, né? Propriamente ela não custou nem R$ 5. Dá para você achar, mas infelizmente a gente está num país em que R$ 5 é bastante dinheiro para muita gente, principalmente 13 milhões de desempregados, né? Então é só para a gente ter essa noção de que a gente está vivendo um momento tão escatológico, tão absurdo, né? Em que com 275 mil pessoas mortas, e como você já bem disse, né, Nathalie, as pessoas chegando no hospital e não tendo lugar para ficar, morrendo simplesmente, né? Porque não tem onde mais, não tem leito, e a gente está vivendo uma tragédia sem precedentes na história do Brasil
uma loucura, essa semana foi uma completa loucura, né? Eu acho que se a gente pegasse, escrevesse um roteiro dessa semana e desse na mão do Tarantino, desse na mão de alguém assim, ele olhou lá e falar, não, peraí, isso é loucura demais para um filme, né? Não dá. O Brasil está numa situação que é realmente, olha, é devastadora, é deprimente, é muito difícil, né? E é muito assim, eu me sinto até um pouco ridículo de ter que estar aqui, sabe, usando máscara, porque o deputado federal, filho do presidente da República, que comandou a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados desde a eleição do pai dele, né, e deixou agora para entrar o Aécio Neves, outra figura complicadíssima, mas esse cidadão que não fez absolutamente nada de útil na sua gestão como deputado, mandou os brasileiros pegarem as máscaras e irem nesse lugar que não sei por qual razão ele tem, né, uma fixação aí muito, muito forte. Então, desculpa mais esse tempo, Nathalie, mas só para fechar essa questão. Mas só aproveitando, Guilherme, você está com a imagem um pouquinho embaçada, é até para, né, para editar aí, né, falar o nome do deputado, para não se comprometer, para não ter censura. Então, Guilherme, se quiser ir ajustando aí, colocando um 4G, enfim, só para melhorar a nitidez, para justamente dar o exemplo. Para justamente dar o exemplo, né, utilizando aí a máscara, eu acho fundamental. Então, o Guilherme vai fazendo esses ajustes, né, e a gente vai conversando. Vou falando com vocês, fazendo essa ponte entre o economês, o juridiquês e o que a gente teve aí na política. Vamos lá. Do ponto de vista econômico, foi terrível, terrível essa semana. A gente vai explicar por quê, vai chegar nesses resultados. Mas vamos começar com algo que aconteceu semana passada e que chegou nessa semana. Foi justamente o nono reajuste aí dos preços da Petrobras. Então, parece que cada semana a gente tem um reajuste de preços. Gasolina acumula alta de 54%, assim, é terrível. As pessoas não aguentam mais, né? Tanto reajuste, a 6, 7 reais em alguns lugares. E a justificativa é que justamente a gente está seguindo a política de preços internacional, né? Um ajuste de livre mercado, mas a gente sabe que tem uma pressão muito forte por trás no que está acontecendo no preço da Petrobras, né? No preço do combustível, muito pesado. Inclusive, isso está afetando o conselho da empresa. As ações da empresa estão caindo, os conselheiros estão discutindo ainda quais são os nomes, né, os novos nomes. Aí a gente teve uma queda muito grande do conselho da Petrobras, as pessoas saíram porque não acreditam mais, né, no potencial aí, a curto prazo. Lógico, a gente sabe que a gente tem um recurso aí muito escasso e muito valioso, mas isso está afetando em muito as expectativas do mercado, né? E se não bastasse, né, como a gente falou semana passada, a gente tem ainda o caso de insider trading, né, que é um crime terrível, né, onde as pessoas têm informações privilegiadas e utilizam isso para manipulação de mercado. Isso aconteceu, CVM está indo atrás, o órgão regulador vai aí seguir investigando, procurando de onde partiu a informação, se foi da gestora, se foi de um tipo de investidor específico, né? E aí até que estava controlada, né, a situação do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista do que aconteceu na semana. Até aí estava tranquilo, reajuste, né, a gente já estava acostumado, toda a confusão da Petrobras, tudo bem. Veio uma segunda notícia que era também de se esperar, era de se constatar, né? A gente teve uma disparada do dólar nessa semana. Não só nessa semana, vem acumulando aí diversas altas, né? A gente fechou em 5,55 o dólar essa semana, altíssima a cotação, né? O que significa que o real está muito desvalorizado frente ao dólar. E só para vocês terem ideia do quão desvalorizado a gente chegou, do quanto que a gente perdeu de pedigree da moeda, do real. O real, né? A nota é um símbolo nacional. Então, a nossa nação está desvalorizada, inclusive do ponto de vista econômico. Não é só do ponto de vista político, não é isso. Do ponto de vista econômico, nós também estamos desvalorizados. E esses números assustam, porque justamente o real perdeu tanto valor que ele é uma moeda mais desvalorizada que o país de Mianmar, que é um país onde teve o golpe de Estado, não é uma democracia. Né? Então, isso assusta porque a gente está numa situação de muita, muita fragilidade e incertezas gigantescas. Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político. Qual que é a interpretação frente a tudo isso? Né? A gente tem que olhar também um outro indicador,
que é justamente a inflação. A gente teve outros reajustes, né, outras previsões para a inflação, para o IPCA, nessa semana. E se repetiu mais uma vez. A gente teve um aumento da expectativa do IPCA, passando de 3,87 para 3,98, o que na prática significa que até o final do ano a gente vai ter uma inflação já esperada, né, dentro dessas expectativas, de pelo menos 4%. É uma inflação muito alta para um período de baixo crescimento, né, para um período onde a gente está numa pandemia, praticamente em uma recessão. Então, são números que assustam, né, são números que estão sendo revistos constantemente a cada semana e os resultados não têm melhorado, assim como os próprios números do Covid, né? Cada vez mais isso tem se acentuado, tem se agravado ainda mais. Do ponto de vista econômico, então, qual que é a nossa interpretação para a semana? Né? Isso, inclusive, respaldado aí por um dos diretores do Banco Central, e que a gente caminha para uma estagflação. Ou seja, nós não estamos crescendo, né? Então a gente não tem crescimento, e pior, né? A gente está tendo alta inflacionária. Então, sem crescer, sem estímulo nenhum, seja consumo, investimento, o que quer que seja, nós estamos tendo inflação. Isso é ruim, se somado ainda com a desvalorização do real. Ou seja, muita gente vai passar fome, muita gente vai passar necessidade, é uma situação bem complicada, e aquela tendência de que os preços dos alimentos, né, seria um choque temporário, por um certo tempo apenas que teria essa alta dos preços, talvez não seja a realidade que a gente está enfrentando. Talvez esse choque seja um pouquinho mais permanente. Então, por isso que estão sendo revistas essas expectativas da inflação, e a gente tende a conviver com uma inflação um pouquinho mais alta, baixo índice de crescimento, resultando justamente nessa estagflação. No meio disso tudo, talvez para acalmar os ânimos, a gente teve a aprovação da PEC do auxílio emergencial, que só vai começar a ser pago em abril, né? Tá pertinho abril, mas mesmo assim, para quem precisa, né, precisa muito e com urgência, vai fazer falta. E no meio disso tudo, Guilherme, você já disse uma das frases terríveis aí da semana, que foi justamente aí da máscara, mas teve uma outra também que foi um pouco chocante, fora da realidade no meio disso tudo, que era o Paulo Guedes tentando tributar, né, a valoração, né, a valorização desses imóveis. Né? Então, não bastando isso, a gente ainda está tendo um ministro da Economia que não sabe mais da onde tirar, da onde realocar os recursos dentro do orçamento público. A questão orçamentária e fiscal no país está um caos. Então, tendo um caos, alta inflacionária, desvalorização do real, a gente praticamente está numa situação de uma crise gravíssima, muito grave, que ainda não tem, a gente não consegue mensurar por conta da incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Justamente falando de incerteza, para o Guilherme falar com a gente e comentar, veio um grande choque aí por volta das 16 horas da tarde. Eu diria que 16 horas da tarde, Guilherme, é sempre o horário do choque, é onde a coisa vai acontecer. Já aconteceu com a prisão do Lula no dia 7 de abril, né? E aí foi às 16 horas, foi aquele choque. Bolsa de Valores sentiu a pressão, né? Caiu drasticamente, e não foi diferente nessa semana, quando a gente teve às 16 horas a notícia de que o Edson Fachin, né, do Supremo Tribunal Federal, fez, né, a anulação das condenações do Lula, né, concedeu aí a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É lógico, né, a galera, em uma expressão mais simples para vocês, a galera foi ao delírio dos dois pontos de vista, né, tanto do ponto de vista do pessoal pró-Lula livre, como o pessoal ali pró-Bolsonaro, né, os bolsonaristas, né, porque a gente sabe, eles são os extremos opostos e complementares, né, Guilherme? Um não existe. E a partir de então, eu acho que o cenário Brasil se concretizou, se consolidou com mais um exemplo brilhante para essa semana, que foi justamente essa combinação, né, de uma instabilidade do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e até mesmo do ponto de vista jurídico.
É o caos, é o cenário perfeito para mais uma das crises, né? Para mais uma vez a gente chamar. Isso tudo é o Brasil. Não foi isso, Guilherme, que aconteceu? Essa semana foi talvez a semana mais, digamos, complicada da pandemia, como um todo e seus reflexos na política e vice-versa. Por quê, né? Mas antes de falar isso, só para acrescentar uma coisa que você falou, né, nesse aspecto econômico, a gente tem que lembrar que o Paulo Guedes, inclusive, sofreu uma baita derrota, né, na formatação da PEC do auxílio emergencial, porque a tentativa dele em, né, manter justamente a impossibilidade de reajuste de classes de servidores públicos foi, na verdade, contraposta pelo presidente. O presidente simplesmente, né, ele capitulou para atender as classes, né, principalmente, né, policiais, etc., indo contrariamente ao que o Paulo Guedes estava, na verdade, buscando, né? Então, para piorar ainda, o Paulo Guedes ele fala uma coisa publicamente, mas ele não só é minado internamente, ou seja, não só ele é derrotado o tempo todo pelo próprio presidente, né? E aí ele acaba tendo que sair por aí, dando uma entrevista como ele deu essa semana, falando que o Brasil já voltou a decolar, talvez em Nárnia, mas talvez em algum outro lugar, não sei, né? Onde o Paulo Guedes está vendo alguma decolagem, né? Mas para lembrar isso, né? Que o presidente da República impôs uma derrota enorme, né, ao próprio Paulo Guedes. Mas voltando, né, para essa questão do que a gente teve essa semana, eu disse que foi talvez uma das piores semanas da pandemia, porque não tem como a gente não falar que a gente está pior, porque, aliás, eu não concordo, né, com as pessoas que falam, de 2020 para 2021 tá tudo igual, nada mudou. Mudou sim, tá pior, né? Tá pior, não tá igual, não. Tá pior porque a gente tá batendo recordes diários de morte, né? A gente tá numa escalada de mortes por dia que é assustadora. A gente vai chegar a 3 mil mortes por dia até o final da semana que vem. Aliás, a gente já falou isso, né, Natália? A gente tem falado isso aqui. E por que a gente tem falado isso? Porque a gente tem bola de cristal? Não, porque é o óbvio. É olhar simplesmente o que está acontecendo, os fatos, mas parece que a nossa classe política, econômica, não está observando os fatos, ou por desinteresse, ou por total falta de empatia, ou por até, não sei, crueldade com o sofrimento dos brasileiros, principalmente dos brasileiros mais humildes, mais simples, que são os que mais sofrem, porque não tem mais leito de UTI suficiente. O ministro da Saúde diz que o sistema de saúde do Brasil não está em colapso. Se isso que a gente está vivendo não é colapso, eu não sei o que é colapso. Né? Colapso talvez seja realmente um contexto tipo Segunda Guerra Mundial. Né? Ou seja, isso é um colapso, nós estamos vivendo o colapso do nosso sistema de saúde. E nessa semana de uma escalada de mortes diária, a gente teve ainda o Poder Judiciário praticamente, né, jogando aí uma bomba no meio político, que foi a decisão acerca, né, do Lula e da reabilitação do Lula como, né, possível candidato. Aliás, a gente tem que aqui fazer uma seguinte, né, ponderação. Né, a nossa obrigação como analista, né? Nossa obrigação como analista. Primeiro de tudo, né, a situação do STF em relação ao cenário brasileiro, ela é um pouco preocupante, porque o STF traz uma insegurança jurídica muito grande para o país, com essas decisões, assim, digamos, completamente imprevisíveis, com, né, viradas, assim, fenomenais, digamos, né, com de repente ali um cavalo de pau no próprio entendimento, né, dos ministros do STF. Então, isso é ruim. Primeiro de tudo, isso é ruim para justamente a gente ter estabilidade e previsão jurídica, ou seja, segurança jurídica num país. E segurança jurídica é um dos pilares de qualquer Estado democrático de direito. Então é muito grave viver numa situação em que você não sabe o que o Supremo Tribunal Federal pode aprontar no dia seguinte. Então é complicado. Isso já é um ponto a se pensar. O outro ponto é que a gente viu sim, né, uma complicação muito grande em relação à participação do ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro Sérgio Moro, né, nos processos em que ele atuou, né, toda a Vaza Jato e todas aquelas conversas
são conversas extremamente preocupantes. Um juiz ele tem que ser imparcial, um juiz ele não pode fazer o que foi feito ali na atuação do ex-juiz Sérgio Moro. Então, o primeiro ponto aqui nessa questão do Lula que a gente precisa observar é o seguinte: o Lula é um cidadão tão quanto eu, quanto você, quanto todos nós. Culpado ou não, ele tem direito a um devido processo legal. E esse processo ao qual ele foi submetido não foi um processo imparcial. Esse é o primeiro ponto, não foi. Portanto, a decisão em se anular o processo do Lula, do ex-presidente Lula, foi uma decisão que, embora acertada, demorou demais. 3 anos depois, praticamente 3 a 4 anos depois, vão concluir que o foro de Curitiba era um foro inadequado, sabendo que a questão de determinação do foro é uma das questões mais básicas de qualquer processo. Então, assim, isso causa bastante preocupação. Isso causa preocupação e isso causa também uma certa, acaba sim se produzindo uma certa suspeição ali, uma certa, digamos, uma suspeita sobre a atuação do ex-juiz Sérgio Moro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não quer dizer que o ex-presidente Lula foi absolvido. O ex-presidente Lula não foi absolvido, muito embora ele no discurso dele tenha justamente falado em absolvição, falado como, obviamente, ele falaria, de um modo em que ele tenha sido, na verdade, absolvido e que a verdade veio à tona em relação aos crimes, dos quais ele foi acusado. Não, isso não aconteceu. O ex-presidente Lula não foi absolvido. O processo dele foi, sim, anulado, ou seja, por conta de gravíssimas inadequações ali processuais, mas ele continua sendo justamente passível ali de investigação e de avaliações em relação aos crimes aos quais ele foi imputado. Então, o presidente Lula ele pode sim ainda ser condenado. Ele vai ser condenado? Vai ser rápido sua condenação à absolvição? Não sei. Normalmente agora, tendo aí em vista que vai ter que começar do zero, a gente sabe que vai demorar. Então, outubro de 2022 está mais perto, muito provavelmente, do que o fim desses novos processos que começarão em relação ao ex-presidente Lula. Então, é claro que o ex-presidente Lula falou como absolvido, como inocente, mas não dá para bater o martelo de que ele seja inocente. Então, obviamente, o presidente Lula foi apenas liberado de talvez uma grande barbeiragem jurídica feita pelo ex-ministro Sérgio Moro. E aqui eu vou fazer um parênteses rapidinho, Nathalie, mas o ex-ministro Sérgio Moro, ele simplesmente colocou a Lava Jato em xeque no momento que ele aceitou ser ministro do governo Bolsonaro. Esse foi o maior erro de todos, Quando você tem um juiz que é uma das principais figuras para colocar, digamos, na cadeia, um ex-presidente da República, que é praticamente o grande, digamos, alter ego, rival, do candidato mais forte em 2018, e de repente em 2019 ele se torna ministro da Justiça desse candidato, você complica as coisas. Você coloca justamente sob uma grande suspeita dos atos ali desse juiz em relação à imparcialidade dele nesse processo. Então, o juiz Sérgio Moro é um dos maiores responsáveis pela decisão que foi dada nessa semana pelo ministro Edson Fachin. Ele é um dos grandes responsáveis, inclusive, eu acho que isso é importante que a gente diga, pela própria, digamos, desilusão que a Lava Jato está passando hoje. Porque a Lava Jato ela virou justamente vilã. E claro, mais um erro e outra pontuação que a gente tem que fazer. A Lava Jato ela não se resume ao ex-presidente Lula e à atuação do Sérgio Moro. A Lava Jato envolveu Nestor Cerveró, envolveu Paulo Duque, envolveu Marcelo Odebrecht, ou seja, envolveu uma série de escândalos complicadíssimos que inclusive resultaram no retorno de bilhões de reais para o Brasil. Esse dinheiro vai ser devolvido, a Lava Jato inteira então foi errada, a Lava Jato inteira foi um absurdo. A gente está, infelizmente, tomando o todo pela parte.
a gente está julgando o todo por uma parte da Lava Jato, que foi a parte envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da República, Deltan Dallagnol, etc., né, e todos os seus colegas. Então, é claro, a gente tem aí uma série de erros, né, Nathalie? Foi um conjunto de erros absurdos de várias partes que levou a essa situação. E claro que quando o ministro Fachin deu sua decisão, que foi uma decisão que de repente, né, tomou todo mundo de surpresa, inclusive a gente estava conversando na hora, até a Nathalie falou, o Lula é elegível, o Lula agora é elegível. Eu falei, não, Nathalie, você está doido? Ele não é ainda. Ele falou, não, doido tá você, que não sabe o que está acontecendo. Para vocês verem que realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Então, essa decisão foi realmente uma decisão complicada, porque ela mudou todo o cenário político do Brasil, né? Agora, a gente tem possivelmente o Lula candidato à presidência da República. Ele vai ser candidato à presidência da República? Não sei, não dá para bater o martelo ainda. Ele falou como candidato na quarta-feira no seu pronunciamento? Sim, ele falou como candidato. Aliás, em relação à fala do Lula, é muito interessante a gente pontuar aqui uma coisa, né? Ele falou como candidato, só que ele também foi bem moderado em muitos aspectos e ele também resolveu trazer para a realidade muitos dos erros do governo Bolsonaro, né? E claro, a gente viu ali o Lula numa sua grande performance, a gente está tão carente de lideranças políticas que o Lula, com todo o carisma e a verve dele, ele é muito bom em fala, ele é muito bom em retórica, ele falou muito bem, etc., teve ali várias estratégias, né? Mostrou o quanto ele é ligado internacionalmente, coisa que o governo Bolsonaro não faz, ou seja, ele foi ali mostrando vários contrapontos entre o que ele seria como presidente e o que é o presidente Bolsonaro e o que é o governo do Bolsonaro. Mas ele tratou o tempo todo como se ele fosse ali inocente, né, na fala dele, e a gente sabe que isso não é verdade. Agora, né, talvez muita gente esteja em dúvida, o que esperar, né, o que vai acontecer com o nosso cenário político. É muito difícil falar o que vai acontecer com o nosso cenário político, mas um ponto que é importante da gente, né, levantar, Nathalie, e aí eu também já vou encerrando aqui o raciocínio para a gente também trazer outras coisas e outras perguntas, mas um ponto que é importante é para todo mundo perceber o quanto o Brasil estava ausente de oposição, né? Bastou justamente alguém fazer uma oposição de maneira organizada e sem ser, digamos assim, tímida ou com preocupações de não desagradar muito o presidente Bolsonaro, que de repente o presidente Bolsonaro deu reações que foram até patéticas, né? Ele virando e falando a live, né, sua live apocalíptica de toda quinta-feira, né, que ele queria ver, pelo menos que alguém demonstrasse um vídeo dele falando que ele chegou a dizer que Covid era uma gripezinha. Bom, ele teve um pronunciamento em rede nacional falando isso, né? E teve o ridículo, né, de aparecer ali na sua live com um globo terrestre, né, justamente por conta do fato do Lula ter ali falado que existem terraplanistas. Sem contar, né, o ato abjeto dele de ler uma carta de uma pessoa que supostamente teria se suicidado por causa do lockdown, né? Aí é um parênteses que a gente precisa fazer, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele é uma pessoa tão despreparada, inadequada, incompetente e com problemas realmente muito graves, psicológicos, que você lê uma carta de uma pessoa que supostamente se suicidou por causa do lockdown, primeiro é um absurdo, é algo assim, de uma insensibilidade profunda, e segundo, qualquer pessoa que tem um mínimo de noção sobre o assunto suicídio sabe que isso é uma das coisas mais erradas que se pode fazer em relação a lidar com esse tema, porque isso justamente provocar gatilho em pessoas que tenham tendências suicidas, que passam por estes problemas. Isso você pode estimular pessoas a tirarem as suas vidas por causa de um ato completamente, digamos, inenarrável, né? É de uma insensibilidade e uma falta de percepção das coisas que é brutal, né? Brutal. É uma crueldade, aliás, ele lê uma suposta carta de suicídio numa das suas lives. Mas é o presidente Jair Bolsonaro, a gente já está, né, meio que acostumado com os crimes diários que ele comete e os absurdos que ele comete todo dia, né? Mas então é importante a gente perceber o quanto a falta de oposição a um governo faz mal para um país, né? E essa falta de oposição
que ali, de repente, o presidente Lula causou no presidente Bolsonaro, né? O ex-presidente Lula deixou o presidente Bolsonaro bastante nervoso, também é uma coisa para a gente refletir em relação ao PT, né? Por que o PT vai fazer oposição ao presidente Bolsonaro dessa forma só agora? Por que não fez antes? Né? E não só o PT, todos os outros partidos que são de oposição, por que não fez antes? Por que precisa esperar o Lula? É um outro ponto a se refletir. O quanto o PT é refém do Lula. O quanto é difícil o PT se oxigenar, enquanto é difícil o PT se renovar. Né? O PT praticamente é um partido voltado para reabilitar a figura do Lula e defender o Lula. O Lula pode ser muito importante para a família dele e para o PT, mas o Brasil é mais importante que o Lula. Então o PT precisa também se preocupar em defender o Brasil, como todos os outros partidos precisam se preocupar em defender o Brasil, e não só uma figura. Então aí fica um ponto de reflexão também, não só a ausência de oposição, mas também por que de repente essa oposição só aparece agora? O PT estava então só preocupado com o Lula e a pandemia. E nós, todos os brasileiros. Então fica aí um ponto de crítica, porque a situação do brasileiro é tão difícil que de repente o Lula apareceu como um salvador para muitos, né, no sentido de, ai, graças a Deus, vou votar no Lula, etc. No fundo, no final das contas, quando a emoção passa um pouco e a gente começa a raciocinar e analisar friamente, caramba, demorou tanto para o PT fazer uma oposição ferrenha assim ao Bolsonaro, numa narrativa, em falar para usar máscara, em ser mais incisivo. Demorou tanto assim. Por quê? Porque talvez a preocupação maior tenha sido em ali defender o Lula e reabilitar o Lula. Então é uma situação complicada. Agora, em relação a como vai ficar a composição de centro, como vai ficar a composição da esquerda, gente, a gente vai ter que ver cenas dos próximos capítulos. Né? É muito difícil ter agora digamos, bater o martelo e falar vai acontecer isso. A tendência hoje é o seguinte, Lula e Bolsonaro no segundo turno. É muito difícil tirar o Lula do segundo turno se o Lula for candidato. Sabendo que, como a Nathalie mostrou, a situação econômica é caótica, precária, de praticamente estagflação. Né? Nós não estamos melhorando, não estamos decolando, estamos piorando. Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente, ano que vem, a gente estará mais pobre, mais desigual e simplesmente sofrendo. Um dos grandes temas de 2022, muito provavelmente, será, além da pandemia, a desigualdade. Né? E a desigualdade é uma narrativa na qual o Lula vai muito bem. Então, no meu modo de ver, acho que é difícil tirar o Lula do segundo turno se o Lula for candidato. Assim como é difícil tirar o Bolsonaro do segundo turno, porque ele é o presidente, ele tem o orçamento na mão, vai gastar dinheiro pra caramba, vai fazer toda a campanha dele, etc. Mas hoje é muito mais, digamos assim, factível se imaginar uma realidade de Lula versus Bolsonaro, sim, no segundo turno, infelizmente, né? Do que uma possibilidade do centro ter alguma chance. Aliás, se o centro se o centro precisa construir uma candidatura rápida, tem 1 ano e meio. Se o centro continuar ficando batendo cabeça entre Huck, Mandetta, Moro, etc., o centro vai ser engolido, né? Mas é importante a gente falar também, Guilherme, né, que a gente não faz aqui de modo algum, né, a gente não faz nenhum tipo de palanque para Então, eu acho importante a gente sempre colocar isso, né? Acho que é fundamental se falar isso, independentemente de seja Lula, Ciro, enfim, qualquer um deles. O que a gente faz aqui é analisar exatamente a realidade, o que está acontecendo, né? Exato. Então, isso é fundamental a gente fazer, a gente procura, né, de certo modo, Guilherme, ser imparcial, colocando aqui os fatos para vocês. E, claro, a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente tem uma dificuldade muito grande nesse momento, que é justamente definir, né, como o Guilherme está falando para vocês, definir quais serão as trajetórias, como que vai se ficar o meio político, né, vai ficar toda a estrutura, né, centro, esquerda, enfim, né, e direita. Claro que é importante a gente falar que o Guilherme está tocando esse assunto aqui. Eu acho, sempre coloquei isso, alguns textos, né, algumas coisas, algumas falas mesmo, né, que a gente tem, Guilherme,
que é a imagem desse salvador da pátria. A gente já viveu muito com essa ideologia, com essa ideia de que a gente sempre vai ter um grande salvador que vai resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de desafio, e a gente sabe que não é bem assim. A política não funciona dessa maneira. Então, tratar qualquer pessoa que venha concorrer, que venha entrar nesse meio político como um salvador, é bem complicado, né? É pesado, é forte, e a gente sabe que isso não tem solução. Ninguém salva de nada, né? A política sempre vai tender para atender alguns interesses. Então, isso a gente sempre tem que colocar também à mesa, né? Essas cartas na mesa. Não é à toa, né? Não é simples de se interpretar, né? A gente tem que fazer essas interpretações mais frias, tirar esse lado, essa paixão, porque na realidade não é assim que se consolidam as coisas, principalmente no Brasil. E só para fechar para o Guilherme comentar o que é importante. Saindo da pandemia, quando nós vamos sair, né? Que sabe Deus quando vai ser, precisa de vacina. A gente não tem vacina ainda, né? Existe a vacina? Existe a vacina. Quando ela vai chegar para todo mundo? Eu não sei. Adoraria poder dar essa previsão para vocês. E sem ela, a gente não recupera nada. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico. Não, a gente não recupera nada. E qual que é o desafio para esse salvador da pátria? Qual que é o desafio para essa pessoa, né, que vai se candidatar, quem vai querer estar no poder pós-pandemia? É como justamente resolver essas questões. E uma delas o Guilherme já colocou que vai ser o foco essencial. Como voltar a reduzir os índices de pobreza? Né? Lembra, a gente teve a discussão do imposto de renda. Será que isso vai ser feito mesmo? A gente vai desacumular? Como que vai ficar a questão da situação fiscal do país? De onde vai surgir essa renda? Por que a gente não estimula investimento externo? Traz os investidores para cá de novo. Tudo isso vai ter que ser repensado. Né? A gente vai ter que voltar a fazer as relações, né, internacionais, aí, as relações exteriores de um modo, né, tradicional, como a gente fazia antes. Tudo vai ter que ser refeito, de qualquer ponto de vista. Tudo vai ter que ser refeito. Eu diria até do zero. Do zero a gente vai ter que refazer. E aí a gente vai ter dois caminhos. Um caminho é enfrentar o desafio e, pela primeira vez, eu diria, a gente conseguir fazer isso de uma maneira coerente, conseguir enfrentar esses desafios e seguir uma trajetória boa, estável e bem elaborada, com políticas públicas e tudo mais, ou a gente continua fazendo de maneira equivocada e chegando a mais uma situação de caos, mais uma situação de calamidade de qualquer ponto de vista, né, Guilherme? Não, sem dúvida. E você falou uma coisa que é fundamental, né? Que é até, inclusive aqui, a nossa função como professor, pesquisador, é criticar. Eu não estou aqui para fazer elogio para político nenhum, né? Não tenho político de estimação e nem quero ter. Política, infelizmente, não é uma coisa que a gente deve ver com paixão. Política a gente deve ver com razão. Mas é claro que a gente entende que numa situação de um país tão, né, digamos assim, tão machucado, um país que tem tantos problemas, né, em relação à sua infraestrutura básica, em relação à sua educação, em relação a tudo, né, é um país muito machucado e que trata muito mal as suas pessoas mais humildes, infelizmente, né. Então, a gente sabe que as pessoas ficam desesperadas e elas querem alguma solução, né? Mas a política não deve ser o lugar da paixão. A política que você analisa de maneira racional, né? Porque a política tem interesses. Todo político tem interesse. A política é um lugar, né, de interesses que muitos são legítimos, né? A disputa pelo poder é legítima em relação a partidos, etc. Mas a gente tem que buscar aqueles interesses que são convergentes com os interesses públicos, né? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, é um longo aprendizado, talvez seja uma grande mal aí da América Latina e do Brasil, né? Essa dependência por líderes populistas, populares, que são salvadores da pátria. Né? Exatamente, né? Então, é uma coisa que a gente tem que atravessar. Agora, é importante aqui que a gente diga também que nesse cenário, por isso que essa semana foi tão difícil e tão complicada, né? Não foi uma semana com, digamos, não teve uma notícia boa, né? Foi uma semana com só notícias ruins. A gente ainda teve na Câmara dos Deputados
a eleição, né, ali para as comissões, ou seja, as eleições para as comissões, e nós tivemos a complicadíssima deputada investigada, né, por crimes que atentam contra a democracia, sendo escolhida como, né, presidente da principal comissão da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? A Carla Zambelli, que é uma negacionista do aquecimento global, que é uma negacionista das alterações climáticas, sendo escolhida para ser a presidente da comissão, né, em relação à defesa e proteção do meio ambiente. E o senhor senador lá, ex-senador, né, ele é deputado lá na Câmara, o senhor deputado Aécio Neves, que é investigado, complicado, é aquele mesmo deputado que teve um áudio lá, se eu não me engano, que ele falou qualquer coisa a gente manda matar, né, que agora vai, né, comandar a Comissão das Relações Exteriores, né, lembrando que o Daniel Silveira continua, né, ainda com o seu mandato, não foi cassado, né, e que a gente, inclusive, com uma deputada federal que é acusada, né, de homicídio lá, legislando em nosso nome, né? Ou seja, é uma série de absurdos que o Brasil está vivendo, é impressionante. Por isso que a gente brincou, né, Nathalie? Se a gente escrever tudo isso e der ali para o Tarantino ou para algum diretor de cinema, nem sabe, não dá nem o Kafka ia entender tudo isso aqui, o que está acontecendo no Brasil. Uma coisa completamente louca. Só que, no meio de tudo disso tudo, simplesmente nós estamos morrendo, né? Quem para um pouco para ver as notícias em relação às mortes, ao que está acontecendo, não tem como não ficar chocado. É chocante o que está acontecendo. É chocante, né? Então, e aí a gente tem, aliás, né, só para fechar esse raciocínio, a gente tem, porque você falou que o país vai precisar muito de investimentos, isso é verdade. E aí a gente tem o ministro das Relações Exteriores, numa entrevista dada à CNN americana, dizendo que o governo federal brasileiro foi impedido, né, de agir durante o combate à pandemia porque o STF brasileiro, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, impediu. Mentira! Aí, nesse mesmo momento, o ministro Gilmar Mendes tuita dizendo que ele está produzindo fake news. Olha o ponto que o Brasil chegou. O ministro do STF vai lá, tuita dizendo que há uma fake news do ministro das Relações Exteriores que acaba de dar uma entrevista na CNN americana que vai ser ouvida e divulgada entre empresários norte-americanos e vai ser divulgado na Europa e vai ser divulgado na Ásia. Olha a situação escatológica que nós estamos vivendo, absurda que nós estamos vivendo, né? Então, é muito difícil ter, né, otimismo, é muito difícil ter alguma, né, assim, alguma felicidade em dar uma boa notícia aqui nessa live e conversar sobre a cana que aconteceu, mas infelizmente não aconteceu nada de bom nessa semana. Muito pelo contrário, né? Ela está numa crescente de coisas ruins. Eu tenho até medo da semana que vem, sinceramente. Tenho medo do que vai ser a semana que vem. Guilherme, acho que só até falando em termos positivos e com tudo isso que você comentou, né, dos investimentos, das relações exteriores, a gente teve nessa semana aí papo de bastidor mesmo, né, até saiu alguma coisinha assim, mas que o Paulo Guedes anda conversando com a Yellen, né, do Tesouro Americano. Em que sentido? Para que a gente se adeque às normas, né, como a gente sempre falou, da ideia do investimento verde, né, de uma política mais sustentável. E vamos ver o que vai sair daí, né? Talvez, né? Por isso que eu falei, a gente tem dois caminhos a partir daqui. A gente segue por esse lado, se adequa às regras internacionais, à condição internacional, ou a gente degringola mesmo, né? Cai ladeira abaixo. Então, assim, a gente está ainda tentando, né? De modo bem pequenininho, né? O Biden até tentou fazer essa aproximação, né? Como bom diplomata que é o Biden, assim, né? Toda a diplomacia que ele tem. Tentou colocar à disposição, né, as doses da AstraZeneca, inclusive, e por conta, acho que, de um comentário infeliz, né, a comunidade internacional se mobilizou, né, porque o Brasil, né, se tem tantos outros países que também precisam, porque escolheu o Brasil, e aí ele teve que acabar voltando atrás, mas existe ainda esse esforço, né, e acho que a gente não pode perder isso. A gente não pode perder isso. Vamos torcer, né, Guilherme? Talvez seja essa pontinha de esperança que deu ainda assim, tirando lá do fundo do poço para essa semana. O problema é que o Paulo Guedes precisa convencer o chefe dele. Esse é o problema.
Esse é o Também. problema. O chefe dele não gosta dessas coisas, né? O chefe dele não gosta de meio ambiente, não acha que vacina é mimimi, tem que parar com a choradeira, né? Só coloca máscara quando o Lula coloca máscara, né? Depois passa um dia, manda enfiar no. Ou seja, é complicado, porque Paulo Guedes, no fundo, a gente vê que até. Mas particularmente, né, o Paulo Guedes ele é, para mim, um sujeito passível de inúmeras críticas, mas a gente tem que ser honesto e dizer aqui que algumas coisas ele tenta e não consegue, né, porque o presidente o boicota. Agora, se, né, ele vai suportar ser boicotado pelo presidente o tempo todo, né, se ele deveria se demitir, etc. Isso são outros 500, né, isso é uma outra história. Mas é importante dizer isso, né, que o Paulo Guedes ele é boicotado pelo presidente o tempo todo, né? Ele vai numa direção, o presidente pega, né? Simplesmente vai em outra e ele aceita, ele fica quieto e ponto. Tamara falou que foi o 03, não, eu sei que foi o 03, Tamara, mas a gente não pode esquecer que quando a gente tem os Bolsonaro agindo, eles agem simplesmente em coerência entre eles sabem o que eles estão fazendo, né? O Carlos, o Eduardo, o Flávio e o Jair, eles estão em sintonia, né? O tal do gabinete do ódio não funciona ali porque o dedinho nervoso do Carlos aparece ali, eles sabem muito, eles fazem isso de propósito e é um jogo muito, aliás, inclusive, de morde a sopra que eles gostam de fazer, né? Essa própria cena patética e assustadora, né, do Zé Gotinha troglodita e com Terrível. uma vacina ali, é uma figura que veja como as coisas se subvertem, né? O Zé Gotinha ele foi criado de uma maneira lúdica para convencer as crianças que se assustam com a seringa a se vacinarem, né? O Zé Gotinha ele é uma figura pueril, é uma figura infantil para que as crianças possam se sentir mais seguras em se vacinar. Ele foi criado por causa disso, assim, e de repente pega uma figura que foi criada com esse objetivo e você subverte de uma maneira grotesca, patética, né? Infelizmente, a gente está vivendo um governo que premia a mediocridade e também premia a ignorância, né? Ser medíocre é bacana nesse governo, né? Porque os filhos do presidente são medíocres e me permitam aqui, né, a sinceridade. O presidente é medíocre, né? O presidente é realmente medíocre, né? Então é complicado porque é essa situação, né? É essa situação que a gente tem, né? Enfim. Bom, mas acho que a gente deu uma boa passada, né, Guilherme, de um modo bem geral de tudo que aconteceu. A gente tentou explicar de uma maneira simples, mas também, claro, que a gente vai voltar a falar de Lula, Bolsonaro, quais serão, né, as implicações, como que isso vai andar, qual vai ser o andamento disso. Ainda tem muita coisa para acontecer. Fiquem ligados, a gente vai voltar a conversar. O Guilherme vai estar aqui comigo. E vou deixar aqui, Guilherme, não sei se você tem mais algum comentário, mas acho que a gente varreu de todo modo aí da melhor maneira possível. Não, só fazer uma pontuação de que, né, a semana, assim, o Brasil ele está vivendo absurdos e absurdos e absurdos, né? O Brasil virou o país, né, do absurdo normalizado, que a gente teve uma decisão no Supremo Tribunal Federal, né, dizendo justamente que, né, a legítima defesa da honra não pode ser um argumento a ser utilizado para se defender do crime de feminicídio. Estamos, né, em março de 2021, né, no século 21, e a gente tem que ainda ter uma decisão, né, no sentido de dizer que legítima defesa da honra não é algo que possa ser levantado quando um marido, namorado, companheiro, seja lá o que for, resolve matar a sua companheira, namorada, a sua mulher, porque ela feriu a honra dele, né? Ou seja, que atraso, né? Que atraso, né? Que vergonha, sinceramente, né? Que vergonha viver num país com atraso desse, né? É um pouco constrangedor para o mundo, né? É um pouco constrangedor para o mundo. Mas acho que é isso, né? E queria ter também aqui, né, já me despedindo, dizer para todos que, né, tô respirando bem, não tô com dor de cabeça, tá? Não tô com náusea, não tô tonto, não tô sentindo nada. Dá para ficar falando aqui sem parar 1 hora de máscara tranquilamente, tá? Então, gente, usa máscara, pelo amor de Deus. Esse é o mais importante, esse é o nosso recado. Se informem, né?
se protejam, se cuidem, cuidem dos seus, e a gente está aqui para ajudar vocês sempre da melhor maneira possível, inclusive dando exemplo como o Guilherme. Um super beijo, um super abraço para todos vocês, pela ajuda de vocês, o carinho de vocês, e lógico, sempre os comentários, sempre o diálogo, e mais uma vez aqui, pelo exemplo do Guilherme. Guilherme, muito obrigada a todos vocês, e até breve. Obrigado, gente. Obrigado, Nathalie, como sempre, pela conversa, pela oportunidade. É sempre um prazer, uma honra, uma alegria estar com todo mundo aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente.